Shalom, bom dia, graça e paz esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Tudo bem com você? Hoje, meu coração tem queimado há alguns dias acerca de uma palavra e eu queria compartilhar essa palavra com você. Está em Lucas, capítulo 1, versículo 68, que diz assim: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo. Bendito seja, e eu queria que você mudasse o Senhor Deus de Israel para o seu Deus. Bendito seja o Senhor Deus de Luna, porque tem visitado e redimido o seu povo. Eu sou povo do Deus vivo. Você é o povo do Deus vivo. O Senhor tem te visitado. O Senhor tem te redimido. Existem lugares em você em que o Senhor ainda não entrou, não visitou. Você não permitiu essa visitação do Senhor Deus para te redimir. Qual é o lugar que em você ainda não foi redimido? Existem lugares em nós. A gente é magoado ao longo da nossa vida por várias pessoas, por várias maneiras diferentes. Nós somos magoados assim como a gente também magoa. Nós somos feridos assim como a gente também fere. Mas o Senhor quer curar, o Senhor quer sarar. E o paralítico ali no tanque de Betesda, o Senhor perguntou para ele se ele queria ser curado. Se você não quer ser curado e fica dando desculpas, como ele dava desculpas das dependências que ele tinha, a gente não vai ser curado. E aí a gente invalida a cruz de Jesus. Porque na cruz de Jesus ele diz que levou todas as nossas pisaduras, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo que nos impede de avançar, de crescer, de evoluir, de se aprofundar mais nele, de voar mais alto nele, enfim, de conhecer a extensão do amor de Deus. Em qual lugar Deus ainda não visitou você? Em qual lugar Deus ainda não visitou e não redimiu você? Ou dentro de você? Às vezes precisamos deixar que Deus visite a nossa família, os nossos filhos, os nossos descendentes, os nossos pais, o nosso marido, a nossa esposa, a nossa profissão, as nossas finanças. Às vezes precisamos permitir, abrir mão, dizer: Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser curado, visita-me e me redime. Ali nessa passagem, Zacarias tinha permanecido durante os 9 meses da gestação de Isabel sem voz. Porque quando o anjo visitou e disse que ele teria um filho na sua tenra idade, já eram idosos e Isabel era estéril, ele não creu, ele duvidou e pediu um sinal. Não é pecado pedir um sinal a Deus daquilo que ele está nos prometendo. Mas ele recebeu a visita do anjo Gabriel. E se um anjo te visita e te diz: vai acontecer, espera, não murmure, vai acontecer. Deixe Deus entrar no lugar de redenção na sua vida. Abra mão daquilo que te fere. Deixe o passado no passado. A palavra de Deus diz que os mortos enterram seus mortos. Por que a gente tem que ficar visitando o passado e trazer de volta para o presente, ficar vivendo e remoendo o passado? Você foi ferida e quer ser curada? Deixa Deus te visitar e redimir o seu povo. Ele é o único que é capaz, que é poderoso para fazer isso.
Talvez você já tenha aí visitado inúmeros psicólogos, psiquiatras, tomado remédio e está na ansiedade, e está na depressão, e está na tristeza e não deixou o único que de verdade pode te redimir, te visitar numa única visitação de Deus. Ele pode te redimir. Porque quando Zacarias duvidou e permaneceu esse tempo todo sem falar, quando eles foram circuncidar João Batista e dar o nome a João Batista, que ele escreveu o nome de João na tábua, a voz de João Batista voltou, cumprindo o sinal que Deus deu para ele. Cumprindo o sinal que Deus deu através da boca do anjo sobre a vida dele. E então ele declara: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo. Isabel era estéril e Deus redimiu ela, visitou a casa de Zacarias, a família de Zacarias, a vida de Isabel, dando a ela uma honra de ter o filho que antecedia Jesus. João Batista foi o profeta que antecedeu Jesus. João Batista foi um dos maiores profetas na terra. Maior não houve do que João Batista na terra. Ele abriu os caminhos para Jesus passar. E ainda assim, Zacarias duvidou e Isabel creu. Isabel creu e permitiu-se ser visitada e redimida. Ela foi, trazendo o maior profeta para essa vida. O que você tem deixado Deus não te visitar? Deixa Deus visitar tudo em você, nos lugares mais remotos, mais doloridos, que para você é muito dolorido, é muito ruim. Se falar de emoções, a gente fala de emoções com um desconhecido, mas a gente não fala daquilo que está nos ferindo com Deus, o único que pode te curar. Eu vou repetir essa palavra. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o meu Deus, o seu Deus, porque tem visitado, deixa Ele te visitar nesses lugares que você precisa ser curada. E redimido, deixa Ele redimir os lugares de esterilidades na sua vida. O seu povo. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti por toda a Tua visitação, somos gratos. Continua nos visitando no mais profundo, Senhor, porque às vezes não temos coragem de deixar o Senhor nos visitar, tamanhas dores que sentimos. Porque não queremos ficar, Senhor, cutucando feridas para que elas não se abram, mas a Tua cruz, o Teu sangue, a Tua visitação e a Tua redenção nas nossas vidas é o que nos fará a diferença de cura. Senhor, nós abrimos mão daquilo que nos fere, nós abrimos mão daquilo que está estéril em nossas vidas para Te pedir, visita e nos redime. Em nome de Jesus, e Te glorificamos, Deus de Israel, porque tens visitado e redimido o seu povo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um excelente dia. Deus te abençoe.